Meu nome é Leônidas Mendes Filho, eu sou historiador e sou professor de História. Estou falando aqui pela TV 2N, parceria do canal 2n.com.br com o blog Sol do Carajás, lá de Parauapebas, no Pará. Usamos aqui esse pequeno programa, esse mini programa, esse micro programa que chamo de Concilia Plebes, uma singela homenagem minha aos plebeus romanos, posto que me considero plebeu, sendo historiador, ou historiador, sendo plebeu. Então a gente escolhe determinados fatos que marcam a sociedade brasileira para, a partir deles, pensar um pouco sobre nossa brasilidade, nosso brasilismo, aquilo que somos, aquilo que fomos, aquilo que talvez um dia possamos ser. E como já dissemos várias vezes, fomos inspirados no ensinamento do mestre Antônio Jobim, que afirmava que o Brasil não é um país para principiante. Na verdade, no Brasil, só se for profissional, porque principiante não dá conta. O Brasil é um show. E também a gente se inspira muito no jornalista Sérgio Porto, também conhecido como Stanislau Ponte Preta, desculpa a pronúncia, vai para o crédito, autor de um livro que eu considero uma pérola, um tipo de livro que todos aqueles que querem pensar o Brasil deveriam tê-lo, o FBAPA, o Festival de Besteira que Assola o País. Nesse livro, Sérgio Porto conta muitas das histórias inusitadas. Por exemplo, diz ele que na seca de 1965 a 1967, logo após o golpe militar, quando os governos e os militares, aliás, como o governo atual, militarizou o Estado brasileiro, desnudando o baixo nível intelectual dos nossos militares, especialmente os oficiais, porque no Brasil quanto maior a patente, menor a capacidade intelectual. Quanto maior a patente, pior o QI. E nós temos visto isso. E lá na época ele contava que, certa feita, o diretor do antigo DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, mandou uma portaria para as várias prefeituras, governadores e interventores dos governos estaduais do Nordeste. Uma delas foi mandada para o Ceará, para um interventor do Ceará, e pedia ao interventor do Ceará que, para monitorar a situação da seca naquele estado, quando houvesse o equinócio, ele notificasse, informasse ao Departamento de Obras contra a Seca a passagem do equinócio. Então, respondeu o interventor que esperaria equinócio ansiosamente. E quando o equinócio chegasse, seria recebido com honras e banda marcial, conforme requer uma autoridade amiga de tão importante chefe, de tão importante autoridade. Então você vê por aí que o FBAPA, que hoje graça ao Brasil, está nas nossas raízes históricas. E nesse final de semana, comemorativo dos 198 anos da nossa tal independência, FBAPA foi o que não faltou. Nós tivemos um verdadeiro festival de besteira de tudo quanto é lugar e de tudo quanto é ordem. Mas temos que convir que o atual governo, também militarizado, é especialmente pródigo nesse festival de besteira. Às vezes chego a pensar que eles passam hora planejando qual a besteira vão falar ou qual besteira vão fazer, que é para ocupar nossos espíritos vazios de esperança. Sem esperança, resta-nos rir de nós e deles. Deles, porque não medem a quantidade de besteira que fazem e faz. Nós, porque, vamos convir, né? Usar tudo que sabemos e perder para um bando de milicianos, de deficiência cognitiva, orientado por um microgeneral, como o general Augusto Heleno, ou ter como um dos seus baluartes intelectuais um medíocre incapaz como Hamilton Mourão, só pode dar no que deu, né? Azar ou sorte a nossa. Vejam, nessas comemorações, nesse FBAPA que assola o país, comemorando o 7 de setembro, que é para afirmar nossa convicção. Sim,
gostamos de besteira e reproduzimos. Olha eu aqui, comentando. Uma delas partiu do senhor presidente da República, o miliciano Mó, o rapaz que parece entender de tudo, capaz de fazer prescrição médica, mas não consegue explicar como é que um gangster miliciano lá do Rio de Janeiro depositou 89 mil reais na conta da esposa dele e olhe lá se foi só 89. Acho que se fuçar um pouquinho, acharemos mais do que 89. Se mexer bem, é capaz de descobrirmos que tipo de favores estava fazendo a primeira-dama para o miliciano Mor, não é mesmo? Mas vejam, gente, na quinta-feira, 7 de setembro, na quinta-feira, 1º de setembro, preparando-se, iniciando a semana do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro, numa de suas lives, foi instado a comentar quando, afinal de contas, o Brasil irá assinar, buscar, adotar a chamada tecnologia 5G. Em comemoração à nossa independência, ele me saiu com uma pérola típica dessa patriotada, essa patriotice que ele segue, que é a mistura de patriota com idiotice. Ele disse que a decisão será dele, a palavra final será dele, mas que a palavra final só será tomada depois que ouvir o presidente Trump. Fico a imaginar o que ele vai falar para o presidente Trump. Deve chegar e dizer: Trump, I love you, ministers. E depois ouvir se o presidente Trump deixa ou não deixa ele assinar o contrato com a China para que nós finalmente tenhamos a tecnologia 5G. É o nosso nível de patriotice, é patriota com idiotice, só pode dar nisso. Mas você está achando pouco, meu bom amigo? Nas comemorações do Dia da Pátria, nas comemorações da independência, o Brasil novamente arrebentou. Não vou nem entrar no mérito do que existe uma lei proibindo aglomerações, da qual o próprio presidente da República é o seu primeiro descumpridor. Não vou nem lembrar do problema que ele avisou que não obrigará o brasileiro, o cidadão ou cidadã a se vacinar, porque, segundo ele, é um direito do cidadão de ficar doente e transmitir doença para os outros. Embora ele próprio tenha assinado uma lei em março dizendo que a vacinação era obrigatória. Criou-se até uma discussão nas redes. Se ele assinou isso sem ler, se ele assinou porque ele não sabe ler, ou se ele botou o dedo para confirmar a assinatura. Não sabemos ainda. Vamos averiguar e trazemos para vocês. Mas como íamos dizendo, nessas comemorações assistimos de tudo o que você imaginar. Mas, indiscutivelmente, o maior dos FBAPs veio de Curitiba. Certamente não deve ser por coincidência que lá em Curitiba se instalou aquele grupelho conhecido como os meninos maluquinhos do MP, os meninos danadinhos, aqueles que quando não estão fazendo uma coerção, uma condução coercitiva, quando não estão prendendo infinitivamente alguém, quando não estão tentando meter a mão no dinheiro da Petrobras, apontando para os outros, ou vendendo palestra em nome da lei e da Lava Jato, os conhecidos danadinhos. Pois é, deve ser por isso. Pois lá em Curitiba tivemos uma coisa inusitada. Ontem, no 7 de setembro, nas manifestações do Dia da Pátria, a patriotada, a patriotice, os patriotas misturados com a idiotice foram às ruas. Foram às ruas para dizer que não querem a vacina do Covid, porque eles têm cloroquina. E quem tem cloroquina não precisa de vacina. E viva a pátria! Viva o FBAPA! Como diria o Tom Jobim, o Brasil é um show. E aqui, se você for principiante, você não dá conta. O meu nome é Leônidas Mendes Filho, eu sou historiador e sou professor, e estou falando aqui pela TV 2N. E o senhor, a senhora, o amigo, a amiga, que virem esse pequeno vídeo, dê seu like, compartilhe, se inscreva nos nossos canais e até o próximo.